Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou eu, vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Que o Senhor Deus guarde, que o Senhor Deus prospere, que o Senhor Deus cuide. Eu agradeço vossas orações por orar pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Estou eu também aqui com os meus fracos joelhos, orando pela vida dos meus irmãos. São muitas necessidades, né? E nós temos que orar um pelo outro, é assim que diz a Bíblia, que nós temos que orar um pelo outro. Então assim, vamos continuar nesta comunhão, orando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. Estamos nós de campanha, né? Hoje estaremos em mais uma madrugada de oração. E é tudo para a honra e a glória de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido os meus irmãos e as minhas irmãs para que abram no livro de Levítico. Hoje o Senhor Deus preparou para que nós possamos dar uma breve meditada na sua santa palavra, amém? Amados, aqui no livro de Levítico, capítulo 10, a partir do verso 1. Assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus, aleluia, na terra. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Deus, aleluia, nos deu para que nós possamos juntos meditar. Amados e amadas, nós sempre falamos aqui no canal que o espírito da apostasia, ele está sobre a terra. O espírito do erro, o espírito do engano, ele está aí para enganar muitos, né? O diabo não está investindo quem está lá fora. O diabo está investindo quem está dentro da igreja, para enganar os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que Satanás, né, a serpente, o enganador, se fosse possível, ele vai enganar até os escolhidos. Satanás, ele é um imitador barato de Deus. Tudo que é de Deus, ele quer imitar. Ele quer imitar o batismo do Espírito Santo. Ele quer imitar falar em línguas estranhas. Ele quer imitar várias coisas, até a maneira como o Senhor Deus, aleluia, trabalha no mundo espiritual. O diabo, ele quer imitar. Usamos de exemplo um bruxo que quer receber mais poder das trevas, mais autoridade das trevas. Ele tem que se consagrar para o diabo, ele tem que se separar para o diabo, ele tem que comer defunto, ele tem que fazer oferendas, tem que matar galinhas, bodes, derramar sangue inocente, para ele receber poder das trevas. E os filhos de Deus, para receber poder de Deus, ele terá que se consagrar, se separar, renunciar, fechar as brechas. Ele vai ter que entrar pelas portas. Aleluia. E uma das coisas que o diabo imita é o fogo. O fogo do Espírito Santo. Hoje muitos altares, aleluia, estão com fogo estranho. Hoje muitos altares, aleluia, estão com movimentos estranhos, fogo estranhos. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Hoje muitas igrejas há um fogo estranho em muitos altares, um fogo que não vem de Deus, um fogo que não vem do Espírito Santo. Por quê? Porque estão vivendo em pecado. São doutrinas falsas, uma santidade genérica. Aleluia.
uma santidade camuflada, entretenimento disfarçado de adoração, uma pregação e uma adoração diluída para agradar os ouvidos daqueles que estão embriagados da carne, daqueles que estão cheios do eu, daqueles que estão embriagados de si mesmo, que não querem entrar pelas portas, que não querem abandonar o pecado, que não querem renunciar. Aleluia. Suas pregações são assim, diluídas. Estão usando a Bíblia não para libertar os cativos, estão usando a Bíblia não para libertar os aprisionados, não para libertar aqueles que estão sendo enganados pela serpente, mas usa a palavra do Senhor para manter as pessoas mais aprisionadas no pecado, mais aprisionadas no seu erro. E esse fogo que está aí não é o fogo do Espírito Santo que está em muitos altares, em muitas igrejas. Por quê? Porque as mesmas estão mortas, porque as mesmas estão corrompidas. Aleluia! Porque muitos altares estão profanados, estão quebrados, porque permitem a apostasia, o pecado, alargar as portas. Para quê? Para que a igreja, que é para lutar contra o pecado, lutar contra a carne, lutar contra o mundo, não, estão trazendo a passividade, o pecado, o secularismo, o mundanismo, tudo para o altar. Aleluia. Sim, porque a frieza, a morte, a corrupção, ela começa no altar. Ela começa no altar. E lamentavelmente, muitos altares, não somente no Brasil, mas nos 4 cantos do mundo, estão com fogo estranho. Um fogo que não é do Espírito Santo de Deus. Um fogo que não vem do Espírito Santo de Deus. Aonde tem a mentira do diabo, aonde tem, aleluia, apostasia, não é o fogo do Espírito Santo, é fogo estranho, é fogo de Baal ali, irmãos. E uma das primeiras características para identificar esse fogo, quando você vê algo estranho, para você saber, você que não tem o dom da visão, você que não tem o dom da revelação, você que não tem o dom de discernimento, é fogo sem santidade. Esse é o primeiro fogo, irmãos, um fogo sem santidade. Esse é o primeiro fogo estranho que está sendo acendido em muitas igrejas modernas, em muitos altares. É um fogo sem santidade, é um fogo, aleluia, sem renúncia. Com outras palavras, querem um fogo de Deus sem viver uma vida santificada. Querem um fogo de Deus sem viver porta estreita. Querem fogo santo de Deus, fogo celestial, sem viver uma vida denegada. Ramandecalabacheia. Então, como não querem viver uma vida de renúncia, como não querem viver uma vida denegada, como não querem entrar pelas portas, o que vão atrair sobre si é fogo de Baal, é fogo dos demônios. Aleluia. Não é o fogo que Elias pediu. Não é fogo que Elias pediu do céu. Aleluia. Ou seja, querem ter tudo de Deus, querem ter o fogo em seus altares, vivendo práticas imundas, vivendo em pecado, vivendo uma vida sem arrependimento. Nós estamos nos referindo daqueles que vivem dentro da igreja, que estão caminhando para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, vivendo uma vida no pecado. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 29, que o Senhor Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor, que é misericórdia, que é longânimo, que é paciente, muito paciente, que dá a oportunidade de muitos voltarem ao primeiro amor, que dá a oportunidade de muitos, aleluia, confessarem os seus pecados, se arrependerem, é o mesmo que fulmina, é o mesmo que mata. Ele é fogo consumidor. Irmãos, Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, mas seu ministério não estava respaldado por santidade.
Então eles tentaram acender um fogo sem a obediência a Deus e sua palavra. Os filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, tinham todas as vestimentas de sacerdote, suas aparências eram de sacerdote, estavam muito bem vestidos, mas em seus corações haviam pecados ocultos, sua vida estava cheia de pecado. Muito parecido, se nós, aleluia, analisarmos nas Santas Escrituras, como os filhos de Eli. Os filhos de Eli também ofereciam sacrifício ao Senhor. Os filhos de Eli também ministravam na presença do Senhor, mas foram julgados e no mesmo dia mortos. Imagina só, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, contemplar agora, aleluia, lá do seu trono de glória, como está a situação de muitas igrejas, como está a situação de muitos altares, como está a situação de muitos ministros do evangelho, profetisas, profetas, pastores, missionários, missionárias, que estão aí acendendo um fogo estranho no altar que não vem do Espírito Santo de Deus, mas é fogo dos demônios. Porque querem ter unção, querem ter poder, querem ter autoridade sem santificação, sem renúncia, sem conserto. Vivendo um evangelho que não é o da Bíblia. Um evangelho que não é da palavra. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a graça do Senhor, de fato, é a razão de nós não sermos consumidos. A graça do Senhor é a razão, aleluia, de nós não sermos fulminados. Porque olha só no tempo da velha aliança como era o negócio. O tempo da velha aliança como era o negócio. Eles foram tentar acender aqui um fogo sem viver uma vida de santidade. Ramandecai, em pecado, pecados ocultos em seu coração. E eles morreram diante do Senhor. Eles morreram diante de Deus. Então, amados, hoje muitos querem unção sem santidade, querem autoridade e poder de Deus sem andar em obediência. Porém, o fogo do Espírito Santo de Deus só se acende em um altar santo. Aleluia! Em um altar santo. O fogo de Deus não acenderá em uma vida cheia de pecado, irmãos. Ou seja, altares destruídos pelo pecado. Aleluia! Nós temos aqui um exemplo, aleluia, de Elias no Monte Carmelo, onde houve aquele duelo ali entre ele e os profetas de Baal. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Amém? Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aqui nesse desafio, foi montado um altar, e foi feito um duelo entre os profetas de Baal e o profeta Elias. E ali o profeta Elias zombou dos profetas de Baal, aleluia. Imaginem só, aleluia, eles esperando o fogo do céu. Eles queriam provar qual era o Deus verdadeiro. Essa era a razão deles terem feito aquele duelo ali, entre os profetas de Baal e o profeta Elias. E o profeta Elias zombou deles. Na hora que eles começaram a clamar, Elias disse, clama mais, fala mais alto. Clamai em alta voz, porque ele é um Deus que não fala, talvez ele esteja dormindo. Clama, vai, fala, porque Elias sabia o Deus que ele servira. Ele sabia que Deus é o único Deus que tem que ser adorado, venerado, tributado. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Depois de eles estarem clamando ali e nada acontecera, Elias disse, agora é a minha vez, aleluia, santo é o nome do Senhor dos Exércitos, agora é a minha vez. Quando ele clamou, aleluia, o Senhor Deus mandou fogo do céu, Ramandecai, e aquele fogo ali, ó, destruiu tudo, aleluia. Na verdade, Elias, ele restaurou o altar que estava caído. Aleluia. O altar hacia Deus foi reconstituído.
e o holocausto, ele foi oferecido de maneira apropriada, assim, ao Senhor Deus. Muitos hoje estão acendendo um fogo estranho em muitos altares. E para identificar esse fogo, o primeiro fogo é um fogo sem santidade, irmãos. É um fogo estranho, aonde eles vivem como querem, fazem do jeito que querem. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, o primeiro fogo aí é o fogo sem santidade. O segundo fogo é um fogo sem a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 15, assim diz: então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ponto. Amados, o fogo estranho é qualquer fogo que não vem da presença de Deus. Fogo estranho é qualquer fogo que não vem da presença de Deus. E hoje muitas igrejas trocaram a glória de Deus por luzes artificiais, adoração genuína por teatro, jejum, que é para mortificar a carne, por banquete, comilância, que saciam a carne. Vejamos bem lá o que aconteceu, aleluia, com o rei Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, Saul perdeu a presença de Deus, aleluia, mas decidiu continuar com as aparências. Ele disse bem assim ao profeta Samuel: me honre diante das pessoas para que nada perceba. Livro de 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Ele sabia que ele tinha perdido a presença de Deus, mas queria continuar com as aparências, com os enganos. E quantos estão assim, amados? Vivendo de aparência, vivendo de engano, querendo aparentar, mas não podem enganar ao Senhor. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, que estão nos quatro cantos do mundo, contemplando, vendo quem serve e quem não serve. E aqui para nós, amados, quando pela misericórdia os filhos de Deus se esforçam para viver uma vida santificada, uma vida na sinceridade, na presença de Deus, o Senhor Deus não permite que eles sejam enganados. Porque vejamos bem, é só você fazer uma comparação. Você que está na posição, você que tem permanecido nesta graça maravilhosa, nesse caminho estreito, você pega o rosto de alguém, aleluia, uma pessoa que um dia pregou na unção, pregou no poder, pregou na autoridade, que pregava a doutrina, que pregava a porta estreita, aí essa pessoa cai da graça. Pega outra pregação dessa pessoa agora, caída da graça. Você vai ver que o rosto desta pessoa não é mais o mesmo. Por quê? Porque perdeu o Espírito Santo de Deus, porque perdeu a presença de Deus, mas decidem viver de aparência. Decidem querer enganar-se a si mesmo. Ou seja, o que era pecado lá atrás não é mais pecado agora. Eles despregam tudo que eles pregavam. Não é mais pecado o segundo casamento, não é mais pecado as vaidades, não é mais pecado usar saia colada, não é mais pecado pintar os lábios, não é mais pecado cortar o cabelo, não é mais pecado usar calça, não é mais pecado secularismo. Tudo é graça, nada é pecado. Vivem uma santidade mentirosa. Que santidade está aí? Usando a palavra do Senhor para enganar as pessoas. Aleluia. O profeta Samuel se recusou a compactuar com o rei Saul. Ele se recusou. Porque a pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, quando é sincero na presença de Deus, ele não vai compactuar com erro. O nosso Deus, aleluia, por meio da sua palavra, ele não nos ensina a compactuar com erro, a passar a mão na cabeça do pecado, do erro.
Então, quando a pessoa está de engano, está de falsidade, está de capa, vivendo de aparência, o Senhor começa a usar os seus profetas, os seus pequenos, vasinhos de barro. Vá lá e diga que eu não estou me agradando. Vá lá e diga que volte ao primeiro amor. Vá lá, meu filho, diga isso. E a pessoa endurece a cerviz e tapa seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. E sabe o que acontece? A paciência do Senhor termina e ele envergonha. Muitos acham que Deus não envergonha. Ah, tá, vai nessa. Deus é um Deus que envergonha, irmãos. Deus é um Deus que traz à luz tudo que está em trevas. Deus não deixa oculto nada. Então, amados e amadas, o nosso Deus é um Deus de estratégia para muitas coisas. Até para fazer a sua obra, o Senhor nos dá estratégia para que nós possamos fazer a sua obra com compromisso, com seriedade, com excelência, para que nós possamos dar os frutos de nosso trabalho de maneira honrosa a seu nosso Deus, com excelência. Ele dá essas estratégias. Eu tenho visto muitas das estratégias do Senhor Ele me dando quando eu não sei como direcionar certas situações, ou quando eu não sei como tomar a decisão de algo ou resolver algo. Eu vou orar e Ele fala, faça desta maneira. E eu vejo ali a estratégia do Senhor. Só que essas estratégias que o Senhor Deus dá para os seus filhos, elas não ferem a sua palavra. Elas não passam por cima da sua palavra, porque a palavra do Senhor é irrevogável. A santidade ao Senhor é irrevogável, irmãos. Aleluia, santo é o nome do Senhor dos exércitos. A santidade é algo que o Senhor Deus não negocia. Aleluia. A santidade é algo que o Senhor Deus não negocia. Ou seja, eu e você podemos estar orando, podemos estar jejuando, podemos estar, aleluia, santo é o nome do Senhor, indo todos os dias para a igreja, mas se estamos vivendo em impureza, em pecado, a nossa salvação está comprometida. Sabe aquela pessoa que peca e não confessa os seus pecados, vive uma vida sem arrependimento, colocando o Senhor só no pedestal da misericórdia, como se o Senhor fosse menino? O Senhor não é menino. Aleluia. O nosso Deus não é menino. Amados, quando nós falhamos como servo de Deus, aleluia, quando nós envergonhamos a obra, envergonhamos o evangelho, é uma forma, aleluia, de desonrarmos o nome do nosso Senhor. É escândalo para o evangelho, é escândalo para a obra do Senhor. Quando a pessoa está vivendo de aparência, tentando enganar, mas do Senhor ninguém engana, por isso Ele é um Deus que revoga. Aqui no livro do Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1, assim está escrito: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em santidade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Nosso Deus é um Deus que revoga. Esta passagem registra que Deus revogou a situação da sepultura que estava aberta, aleluia, para Ezequias. Mas Deus não revoga a palavra, Deus não revoga a doutrina, Deus não revoga a santidade, Deus não revoga a pureza que Ele exige para que os seus filhos e filhas entrem no seu reino de glória. Ele revoga situações. Até o nosso Deus é um Deus que respeita a sua palavra.
Imagine se ele mudasse os seus protocolos, os seus estatutos, ele entraria dentro do contexto de um Deus mentiroso, mas a Bíblia vai dizer que ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele zela com sua palavra. Então, ele revoga situações, ele revoga questões, mas a palavra dele, ele não vai revogar. Então, se a palavra dele não revoga e diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como é que essas pessoas querem mudar a Bíblia, mudar a palavra? Querem receber unção, querem receber autoridade, querem receber fogo de Deus e estão fazendo altares para Baal. Sabe por quê? Porque Baal não cura, Baal não liberta, Baal não transforma. O fogo de Baal não cura, o fogo de Baal não transforma, o fogo de Baal não muda. Este fogo é fogo dos demônios e ele mantém as pessoas mais aprisionadas, mais cegas, mais cativas. Ramaia. Mas o fogo de Deus, que foi o mesmo fogo que Elias pediu e consumiu ali, o altar a Baal, é o fogo de Deus que transforma, é o fogo de Deus que liberta. Só que a situação das igrejas hoje, meus amados irmãos, é que tem fogo estranho no altar. Um fogo sem santificação, um fogo sem renúncia. É só você olhar pastores no segundo, no terceiro, no quarto casamento pregando em cima do altar sem temor ao Senhor. Mulheres adornadas com adornos do mundo, não estão buscando adornos que é do Espírito Santo de Deus, tratando seus corpos, aleluia, como se fosse templo do mundo e não templo do Espírito Santo de Deus. As Jezabés querendo profetizar, as Jezabés querendo falar em língua, as Jezabés querendo orar na nossa cabeça. O sangue de Cristo tem poder, o fogo que vão atrair sobre si é fogo de Baal. Rinhalabacheia, Halandebassua. Não é fogo santo, não. Querem receber o Espírito Santo de Deus, estando com uma vida toda desconcertada, totalmente fora da palavra, vivendo em impureza. Quem anda em pureza, quem anda em santidade, quem anda em porta estreita, anda com Deus, caminha com Deus, marcha com Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Está marchando, está caminhando para cima, está plantando para colher no futuro e na vida vindoura. Rialandecai, está, aleluia, preparando-se para encontrar seu noivo. O que diz a Bíblia? Quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Quem é injusto, seja injusto mais. Ou seja, você quer continuar no pecado? Continua no pecado. Você tem um livre-arbítrio para isso. Deus não obriga ninguém a seguir os seus mandamentos. A salvação está em tuas mãos e está em minhas mãos. Aonde você vai passar a tua eternidade, depois que o teu corpo tombar nessa terra, está em tuas mãos. O Senhor Deus não lança ninguém no inferno, não. O Senhor Deus não lança ninguém no inferno, nas trevas exteriores, como querem dizer. Quem se lança lá são as próprias pessoas que querem viver uma vida toda fora da presença de Deus, uma vida toda errada. Nós pregamos contra o pecado, nós pregamos contra a moda, nós pregamos contra a política no altar, nós pregamos contra os profetas de Baal, nós pregamos contra o pecado, porque o Senhor nos confronta através da sua palavra. O Senhor chama o seu povo ao arrependimento através da palavra. Meus irmãos, isso aqui está pior do que na época da velha aliança. Tá pior. Tá pior. Eles mesmos estão se ungindo. Eles mesmos estão abrindo igreja de qualquer jeito. Eles mesmos estão profetizando um monte de coisa. Vivendo uma vida sem santificação. Olhando para a cruz somente como moeda de troca. Rialamaia. Olhando para a cruz somente como moeda de troca. Olhando para as ovelhas só para sugar as ovelhas. O sangue de Cristo tem poder. Se a obra não está tirando o povo do mundo, não está tirando o povo do pecado, não está trazendo arrependimento, conserto, renúncia, esta obra não é obra do Espírito Santo de Deus. Se essa obra deixa o povo andar na carne, andar em sua carnalidade, viver do jeito que quer, entra e sai da igreja, sai mais oprimido, entra e sai da igreja, sai mais enfermo, entra e sai da igreja, sai mais carregado, entra e sai da igreja, sai mais oprimido. Essa obra não é de Deus, porque o fogo que vem do altar tem que libertar o povo. Rialamaia.
O fogo que vem do altar santo do Senhor tem que libertar. O altar não pode estar profanado. O altar não pode estar quebrado. O fogo que tem que estar no altar não é fogo estranho, não. Por isso que eu falo lá no ministério, este altar aqui, o Senhor é ciumento. Para subir aqui, eu preciso do alvará dele. Eu preciso do alvará, eu preciso que ele me mostre a vida da pessoa no profundo, como ela é. Oh, glória, santo é o nome do Senhor. Porque a corrupção, a apostasia, a sujeira espiritual, ela começa no altar. E o que representa o altar? A liderança. E depois vai passando para o rebanho. Aleluia. E por isso que está esta bagunça. Igreja LGBT, igreja homossexual, igreja de macumbeiro, igreja de feiticeiro, rodopiando, falando em línguas, profetizando, mas não é Deus ali. Não é Deus ali. O fogo que está ali é um fogo sujo, é fogo dos demônios. Não é fogo santo. Não é fogo do Espírito Santo de Deus. Oh, meus irmãos, que nós possamos andar em sinceridade, servir a Deus com sinceridade. Aleluia. Aleluia, porque o fogo só vai se acender em um altar, aleluia, que está andando na posição. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O fogo somente se acenderá, aleluia, em um altar que está intacto. Em um altar que está em pureza. Santidade atrai o Espírito Santo. Pureza atrai pureza. Sujeira atrai sujeira. Os demônios se alimentam do pecado, se alimentam da sujeira. Mas se nós nos santificamos, aleluia, por meio do jejum, da oração, da consagração e pedindo a graça e a misericórdia de Deus, para que a gente não venha se apostatar, não venha cair da graça, porque cair daqui não vamos subestimar ao diabo. Quantos homens e mulheres um dia estiveram na posição e hoje estão caídos da graça e não conseguem levantar-se. Não conseguem levantar-se. E alguns que estão caídos estão enganando a si mesmo. Ou estão de fingimento, exatamente como o rei Saul estava. E queria que o profeta Samuel compactuasse com as coisas erradas dele, viver de aparência. Só que o semblante muda. Quando o vaso começa a rachar e perder o azeite e perder a essência, o semblante de uma pessoa que tem um Espírito Santo vai ficando igual do ímpio, irmãos. O semblante de uma mulher que é cheia do Espírito Santo, o semblante de um homem que é cheio do Espírito Santo, aleluia, santo é o nome do Senhor dos Exércitos, que vai perdendo a essência do Espírito Santo, o aroma de Cristo na sua vida espiritual, que vai perdendo a comunhão com o Espírito Santo, que vai perdendo a presença de Deus, que vai se apostatando, que vai caindo. Vai mudando e vai se tornando um rosto de um homem e de uma mulher natural. Com outras palavras, um rosto de um homem e de uma mulher ímpio. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo de Deus, nada somos, nada conseguimos e nada podemos. E temos que cultivá-lo, cuidá-lo. Oh, glória, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. O semblante muda. O rosto começa a mudar. E você já não vê aquele brilho, que só pode ver esse brilho quem tem a visão espiritual. Quem é espiritual. Quem não é, vai ver. Ai, Deus ali. Ah, Deus está usando, mas você começa a não sentir mais unção nas pregações. Quando a pessoa está saindo da posição, você começa a não sentir unção na oração, unção nas pregações, o rosto vai moldando e ficando igual de um ímpio. Ou seja, o brilho do Espírito Santo começa a apagar-se.
E quando ele começa a apagar, a unção começa a diminuir, o azeite começa a terminar, a botija começa a secar, e essa pessoa vai caindo, vai se apostatando, perde a presença de Deus e, por último, perde o Espírito Santo. E nós estamos lutando para que isso não aconteça conosco, apesar de que a Bíblia vai dizer que caía do homem levantar de Deus, mas para a pessoa levantar-se, ela tem que reconhecer que ela está caída, louvado seja Deus. Para levantar, ela tem que reconhecer que ela está caída. Coisa que muitos aí não querem reconhecer. Querem viver de aparência e olhando para a cruz somente como uma moeda de troca. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Um shalom Adonai a todos.